Irmãos da Brigada de Incêndio, a paz de Deus. Vamos aprender mais um pouquinho sobre treinamento de brigada. Não esqueçam de encaminhar isso para os outros brigadistas. Hoje o assunto é extintor de incêndio. Você já pensou um brigadista que não sabe nada de extintor de incêndio? Como vai ser brigadista? Vem comigo. O mercado nos dá vários tipos de extintores. E extintor de incêndio é um equipamento para combatermos princípio de incêndio. Na verdade, o mercado nos dá dois equipamentos: extintor de incêndio e sistema de hidrante. Certo é que não é todas as casas de orações que tenhamos hidrante, sistema de hidrante. Então, algumas casas de orações, a maioria, diga-se de passagem, nós só vamos ter extintores. Então, vamos conhecer os extintores, como eu tinha falado. Nós temos vários tipos de extintores. E o nome do extintor é aquilo que leva dentro. Então, o extintor de água tem água. O extintor de pó tem pó. O extintor de gás tem gás. E assim por diante. Nós temos vários tipos de extintores. Mas na congregação encontramos no máximo 3. Ou 4, vamos dizer assim. Tem o ABC também. Mas os 3 são mais frequentes. Um de água, um de pó ou um de CO2, gás carbônico. Vamos conhecer o extintor nos seus detalhes. Esse extintor aqui, ele é de água. Extintor de água. Ele é composto de mangueira, bico, alguns chamam isso aqui de esguicho, mangueira, bico, gatilho, alça de transporte, manômetro, trava, lacre e corpo. Vou repetir: mangueira, bico ou esguicho, gatilho, alça de transporte, trava, lacre, manômetro e corpo. Até aí tudo bem? Mangueira. Segura a mangueira com a mão que você tem habilidade. Com a mão que sobrou, transporte o extintor na alça de transporte. Segura a mangueira e alça de transporte. Façamos como se fosse um aspirador. Então você tem sujeira e você vai passar o aspirador. O que nós fazemos? A gente faz uma varredura em todo lugar que está sujo. Então há necessidade dessa mão fazer uma varredura em cima da base do fogo. Aqui nós temos um gatilho. Ele funciona assim, ó. Quer dizer, então eu vou jogar água na câmera, ó. Por que eu não jogo água na câmera? Porque eu tenho uma trava. Eu tenho uma trava sobressalente. Isso aqui é uma trava impedindo que o gatilho seja acionado. Ah, mas eu preciso usar, irmão. Como é que eu faço para tirar essa trava? Na ponta da trava tem uma argola. Sugere-se que eu ponho o dedo aqui e puxo. E isso dá certo. Mas para facilitar o nosso trabalho, eu poderia torcer. Quando eu dou uma torcida aqui, eu quebro o plástico. O que é esse plástico? Esse plástico a gente chama de lacre. Então o extintor está intacto porque está lacrado. Se eu quebrar o lacre, ele perde a sua garantia. Muita gente pergunta: o extintor sem lacre, ele vai funcionar? Vai funcionar. O lacre é como se você comprasse uma água mineral no farol. Ela está lacrada para te garantir quem encheu aquela garrafa. Aqui está lacrado para te garantir qual empresa que é responsável por essa carga. Além disso, nós temos um manômetro. E esse extintor é de água. Então sugere que está marcando quanto tem de água. Mentira. Está marcando quanto ele tem de pressão. Então o manômetro me marca quanto ele tem de pressão. Se ele estiver no ponteiro, estiver caído normalmente no vermelho, ele está dizendo para você: não adianta apertar o gatilho, eu não tenho pressão. Mas como que sai água daqui com pressão? Alguém tem que empurrar ele. Então eu tenho um gás chamado nitrogênio. Quando você aperta aqui, o nitrogênio vai para baixo e a água sobe. Então a gente vai entender como é que é isso aqui por dentro. Eu tenho aqui uma mangueira que faz com que, quando eu aperto aqui, a água sobe, a pressão baixa e a água sobe. Se eu deitar ele, ou usar ele deitado, eu vou ter dificuldade de sair a água. Por quê? Porque quando você aperta, a água não sai. Muito pelo contrário, assim, ó, se eu fizer isso aqui e apertar o gatilho, não vai sair.
Porque antigamente, quem é muito antigo aí sabe que existia um extintor que a gente virava de ponta cabeça. O extintor de água de ponta cabeça, se você virar, você não vai conseguir o seu resultado. Então aqui dentro eu tenho tipo um pescador que pesca água, se é que a gente pode falar que a água é pescada, mas que pesca a água quando a pressão abaixa. Tudo bem? Esse extintor é de água. Água líquida sob pressão. Então nós temos um extintor de água e nós temos um extintor de pó, que ele é muito parecido com o de água. Ele tem a mesma funcionalidade. A única diferença é que ao invés de ter água, eu tenho pó. Evidentemente que eles são escritos pó químico e é escrito de água. Mas é muito comum o extintor de água ser de 10 litros. Na verdade, não existe extintor de água que não é de 10 litros. Todos os extintores de água têm 10 litros, então ele vai ter esse tamanho. Já o de pó, que é muito parecido com ele, eu tenho um extintor de pó de todos os tamanhos. Eu tenho de 1 kg no carro, de 2 kg, de 6, de 8, de 10. Eu tenho extintor de pó de 30 kg sobre rodas. Então, o extintor de água sempre tem 10 litros. O extintor de pó, eu tenho todos os tamanhos na sua apresentação. Então aqui, ó, eu poderia dizer sem medo de errar, esse extintor é certeza ser de pó. E esse extintor provavelmente é de água. Por que provavelmente? Porque poderá ser de pó. Porque de pó tem todos os tamanhos. Jamais esse vai ser de água. Porque o de água sempre tem 10 litros. Mas nós temos um outro extintor que eu vou apresentar para vocês, que é um extintor elitizado, o melhor extintor do Brasil. É um extintor chamado CO2. Esse gás que sai do teu nariz agora, a empresa engarrafa ele e vende ele mais caro que os outros, chamado CO2. E como é que eu vou conhecer o extintor CO2? Ele obrigatoriamente, ele tem uma corneta aqui, que é chamado no nosso meio de difusor. Ele tem a corneta, é CO2. Ele é pequeno, é pó. Ele é grande, provavelmente é água, mas pode ser pó. O CO2, ele é um extintor elitizado. Por que é elitizado? Porque, além de ele ser mais caro, ele tem um detalhe maravilhoso. Ele não faz sujeiras. Então vamos entender uma coisa. A grande maioria das casas de orações, eu encontro uma água e um pó. E às vezes eu tenho um CO2. Presta atenção numa coisa importante. A maioria das casas de orações, nós não encontramos 3 tipos de extintores. A maioria das casas de orações, nós encontramos um de água e um de pó. Quando muito, encontramos um de CO2, 2, mas se você der uma volta na nave da igreja, ou em algum lugar da edificação, você vai verificar que eu tenho com muita predominância água e pó. Vamos pensar junto. Por que existem 3 tipos de extintores e eu só encontro 2? Sendo que existem 3 tipos. Se você mora num prédio de apartamento, você vai ver, em todos os andares tem água e pó. Pô, mas por que tem 3 tipos? Existem 3 tipos e só tem 2 com predominância. Você já pensou nisso? Sabe a resposta? Então vamos lá na resposta. Por que existem 3 extintores e eu tenho como predominância somente 2? Porque 2 deles, o pó e o CO2, fazem a mesma função. A lei determina que tenhamos uma água e um desses 2 que você pode escolher. Então você pode ter uma água e um pó como predominância. Ou você pode ter uma água e um CO2 como predominância. Então você pode escolher. E como é que eu vou escolher? Eu preciso ter uma água e preciso escolher um desses 2 para fazer um par dentro da casa de oração. Como que eu vou escolher? O pó, os 2 fazem a mesma função. Mas o pó, ele faz muita sujeira. Ah, mas ele deve fazer sujeira, irmão. O importante é apagar o fogo. Não necessariamente. Essa sujeira pode atrapalhar tudo. Se você abrir um pó em cima do órgão, você vai estragar o órgão. Se você abrir um pó
no meio do culto, vai parar o culto. Então, o pó, ele é eficiente, mas o pós-incêndio, ele vai fazer muita sujeira. Já o CO2, eu poderia pegar um celular, poderia jogar no chão, abrir o CO2 e encher o CO2, ou melhor, encher o celular de CO2. Ele não prejudica a parte elétrica, ele não prejudica a parte eletrônica. O CO2 é muito melhor que o pó. Por sua vez, é muito mais caro. Chega a custar em torno de 3 a 4 vezes mais caro. Então, pela parte financeira, todas as edificações optam para colocar uma água e um pó e cumprem a norma. E colocam o CO2 em algum lugar assim estratégico, onde tem alguma coisa que não deveria estragá-lo. E aí a gente coloca o CO2 para cobrir aquela parte. Entenderam? Agora nós vamos para a cereja do bolo. Aquilo que realmente eu preciso saber. Se eu tenho 3 tipos de extintores, um de água, um de pó, um CO2, vem a pergunta natural, aonde que eu uso cada um deles? Então nós não vamos partir para essa primícia, aonde eu uso. Eu vou partir de uma primícia aonde eu estou proibido de usar. Acompanha o raciocínio. Aqui é uma tarjeta de um extintor de água. Extintor de água. E aqui é uma tarjeta de um extintor de pó ou de CO2. O pó e o CO2, eles são semelhantes, eles fazem a mesma função, já explicamos isso. Então, na tarjeta de água, nós vamos verificar que eu tenho duas vezes a palavra proibido. 2 vezes a palavra proibido. E na tarjeta de CO2 e de pó, não existe a palavra proibido. Aonde que eu quero chegar? Eu não preciso saber aonde eu vou usá-lo. Eu preciso saber aonde é proibido de usar. Então, vamos ver o de água. Eu tenho 2 proibidos. É proibido jogar água em material energizado. Então, o material, o equipamento está energizado, é proibido jogar água. É fácil de entender que existe uma possibilidade de tomar choque, porque está energizado e a água é condutora. Tá? E é proibido jogar água quando aquilo que está pegando fogo, que nós chamamos de combustível, for no estado líquido. Observamos fogo em gasolina. Quando joga água desde apagá-lo, acaba aumentando. Entra uma reação e podemos dizer uma explosão. Ainda bem que vamos apagar com pó, apesar de muita sujeira, apaga muito rápido. Fogo em gasolina. Resumo: é proibido jogar água em fogo que está com o original líquido. Fogo em gasolina, fogo em álcool e assim por diante. Em óleo de cozinha. Aí, mas por que não pode jogar água no líquido? Porque jogar água no líquido vai fazer uma evolução que vai subir. É assim, por exemplo, que a gente faz uma batata congelada. Você tem um óleo quente e você pega no freezer uma batata congelada e solta nessa vasilha com óleo. O que acontece? Suja todo o fogão de óleo, porque aquela água da batata vai para baixo da panela, encontra calor e empurra o óleo. Então, dependendo da quantidade de água e quantidade de óleo, você vai ter uma mini explosão disso aí. Dependendo da quantidade de óleo e água. Mas certo é que a água não apaga fogo quando for original de líquido, por isso que nós temos proibido. Resumo da história: eu tenho 3 extintores e eu tenho 2 proibidos. Aí o pó CO2 que não tem proibido. Em tese, você pode jogar em qualquer princípio de incêndio. Você pode jogar pó e CO2 em qualquer princípio de incêndio que não tem proibido. Certo é que ele não é ideal em incêndio que é original em material sólido. Material sólido, o fogo não fica só na superfície, ele fica também na sua profundidade, ele fica no meio. Então, um exemplo disso aí é um sofá. Então, um fogo em sofá, esse fogo, ele fica tanto na sua superfície como na sua profundidade. Se você jogar água, que é o ideal, essa água tira calor de toda parte. Se você jogar pó ou CO2, que não é proibido, ele só vai apagar por cima e esse fogo vai voltar. Mas você vai dar uma bela apagada e você vai ter um tempo para jogar água.
Então, é proibido jogar água energizado e líquido. E o resto não é o ideal, mas também não vai te prejudicar. É isso que você precisa saber de extintores. E uma oportunidade melhor, Deus vai nos dar, de nós falarmos de hidrante, tá bom? Não esqueça de passar toda essa aula para os brigadistas da sua comum. Eu agradeço a sua atenção e Deus abençoe os brigadistas da sua comum.